Então vamos lá, página de número 65, filmando agora. É igual o pregador pentecostal, quando pega o microfone, é verdade, não é? Ele muda a tonalidade da voz, o vocabulário que usa não é o dele, só para impressionar, né? A gente sabe que é assim, né? Então é quase que uma representação que faz o pregador, né? É um negócio horrível. A gente depois vai tratar também, a gente vai ter uma matéria específica que a gente vai falar sobre a arte e a ciência da pregação, né? Que é chamada de homilética. Então é uma matéria específica aí para os pregadores e tal. Então a gente vai ter na grade curricular as matérias que elas vão abranger, né? A convivência, né? Evangélica, ministerial, sua convivência cristã, o desenvolvimento da vida cristã e do exercício ministerial e sim liderança familiar. Então o curso tem uma grade bem interessante aí, porque ela é quase completa. Eu digo quase porque nenhum curso de teologia ele é completo, né? Na proposta é muita coisa que a gente tem a demanda, né? Então, mas assim, a gente fazendo um cursinho aí de 3 anos que é esse nosso, a gente já vai ter uma boa base, e aí depois prolonga o estudo, e vocês vão parar, na verdade, de estudar Bíblia só no arrebatamento, ou individual ou coletivo, né? Está com livro? Todo mundo está com livro aí? Tá? Tem um aqui. Então vamos lá, irmãos. Página 65. Tem alguma pergunta da aula passada? Se é que alguém lembra da aula passada? Alguém assistiu novamente a aula? Algum dos irmãos? Assistiu, pastor? Assistiu também, varão? Vocês dois que assistiram, então, teve alguma coisa assim que você assistiu e não lembrava que tinha na aula, que tinha visto, ouvido, ou alguma coisa que ouviu, mas não compreendeu e assistindo deu uma clareada assim? Teve, não? Não? Absorveu 100% da aula. Aleluia, meu eterno. Só o começo lá que eu não peguei, que eu prestei bastante atenção. Para chegar atrasado. Ah, sim. Porque assim, irmãos, a proposta para que a gente grave, né, seja vídeo ou seja áudio, mesmo para aqueles que estão presentes, é lógico, vai ser muito mais benéfico para aqueles que não conseguiram vir, né? Mas a proposta é sempre que a gente esteja junto aqui, que eu acho que isso aqui que é interessante, né? A interação, nós estamos aqui juntos e tal. Mas é para que mesmo os que estejam presentes em todas as aulas, mas que ouçam novamente, porque 1h30, 1h35 minutos a gente tem de aula real, fora os atrasos e os intervalos, dá em torno de 1h30, 1h35 de conteúdo. Eu acho muito difícil a gente guardar tudo isso na memória, né? Não sei que vocês aí sejam assim privilegiados. Eu mesmo não tenho, assisti uma palestra de 1h30 e 100% do conteúdo eu guardar lá e lembrar, inclusive, e nem na hora às vezes eu compreendo, eu preciso ouvir de novo, ver de novo, porque às vezes é muita informação, né? Muita informação, e a gente vai assimilando mas o palestrante, o professor não para de falar, né? Então ele vai falando, e às vezes muita informação não dá para a gente às vezes ligar uma coisa a outra. Então eu acho muito interessante. Não é que eu tenho uma memória ruim, não. Eu não lembro, não é porque eu tenho uma memória ruim. Eu não me lembro a última vez que eu esqueci alguma coisa. Então, página 65 tem um título, já estamos na unidade 2, né? Lembrando que são 4 unidades. Nós vamos ter nesse livro aqui aproximadamente 230 páginas de conteúdo, e a proposta também é que vocês leiam cada semana em torno de 26. Eu vou isso bater na tecla sempre, tá? Até que vocês, de fato, eu perceba que vocês pegaram esse hábito de cada semana, vindo ou não vindo, né? Eu estando naquela página ou não, vocês toda semana lerem esses 26, 28 páginas. Por quê? Chegando no final da matéria, né, as 8 aulas, vocês já leram todo o livro. Então vocês já têm lá um conteúdo da matéria que vocês absorveram de alguma maneira. E eu jamais vou chegar em 200 páginas, nunca.
isso vai ser muito difícil. Se eu chegar, porque eu pulei um monte, né? Porque às vezes eu pulo lá um capítulo, pulo algumas páginas, eu vou pontuando. Mas assim, vocês devem, essa é a dinâmica é a proposta do curso, tá? É que vocês, tendo o material na mão, leiam todo ele, independente se eu estou abordando ou não, para que vocês tenham um melhor aproveitamento. Aí junta isso com as aulas gravadas, junta as dúvidas que vocês colocam lá no grupo, e eu na semana vou tentando tirar as dúvidas, e vocês interagem à vontade no grupo, não esperem nem por mim, porque se um aluno lá colocou de repente uma pergunta, uma dúvida, e você já tem a resposta, então vá lá e interaja, pode colocar, e a gente vai assim acrescentando, né? Um conhecimento com o outro. Essa é a dinâmica ideal, irmãos, tá? Se vocês fizerem isso, nossa, vocês vão ver como que vai ser muito mais rico, muito mais proveitoso, tá bom? Dá-nos um rei para que nos lidere. Então, a unidade 2 apresentará um novo período da história de Israel com a chegada de um rei humano para assumir o controle da nação, até então regida pelo grande rei, o próprio Deus. Acharam aí o texto? Todo mundo está acompanhando? Então, foi a transição de um governo teocrático para um governo monárquico, debaixo da autoridade de reis humanos, como era o caso das demais nações. No primeiro capítulo, conheceremos como se deu o processo de transição e a chegada de Saul, o primeiro rei de Israel. No segundo capítulo, Saul terá sido rejeitado pelo Senhor e Davi, um jovem pastor de ovelhas, será escolhido para reinar sobre a nação. Acompanharemos os erros e acertos do rei que ficou conhecido por ser um homem segundo o coração de Deus. No terceiro capítulo, né? No quarto capítulo, o espaço real é cedido a Salomão, o filho de Davi. Analisaremos os principais aspectos do governo deste homem, que tinha habilidades sociais extraordinárias e que soube fazer pedidos certos ao Senhor, sendo por isso tão abençoado e com um reinado próspero, embora o fim de sua vida tenha sido marcado por deixar a lei e o Senhor de lado. Então acho que não foi muito vantagem não, ele acertar no começo e, né? Então, começar bem e acabar mal. Se começou mal ainda acabar bem, então eu acho que é mais vantagem, né? Encerramos a unidade com o capítulo 5, apresentando os detalhes de uma das mais lindas e imponentes construções do Antigo Testamento, o famoso Templo de Salomão, que ficou situado ali na Avenida Celso Garcia. Então, não é? Então, vamos lá. Capítulo 1, página 67. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Primeiro livro de Samuel. Então, nós vamos hoje tentar falar a respeito dessa transição, dessa mudança, né? De forma de governo. Então vamos lá, 1 Samuel, quem trouxe Bíblia. Hoje em dia nem fale abra a Bíblia, né? Mas liga a Bíblia, clique na Bíblia, acesse a Bíblia. Então é um negócio assim extraordinário. Isso é bom demais, eu acho muito bom, né? Coisa boa. A tecnologia ela nos favorece quando a gente sabe usar, né? Ela é uma ferramenta, é um acessório importante. Mas nesse mundo de tecnologia também, de informática e alguns obreiros eles têm utilizado de uma maneira única, ou seja, como se só isso fosse, na verdade assim, como a gente tem essa facilidade, você tem pregações prontas, né? Você tem resposta para quase tudo, tanto é que na escola os menininhos, porque os meninos acham que é mais ligeiro do que o professor, que jamais, nunca vai ser. É sério, nunca vai ser. É a mesma coisa o filho achar que vai enrolar o pai, nunca. A experiência de vida é muito maior, não é? Então aí os meninos pensam, a gente pede um trabalho lá, trabalho. Aí vem assim, trabalho e tal. Aí o professor pega, vai lá, Ctrl C, Ctrl V. Foi o que aconteceu. Dá para descobrir, tá? Dá para descobrir isso. Eles pensam que não, eles pensam que enrola. A gente tem, eu não vou falar porque vai que vocês falam para os filhos de vocês. Aí eles querem me enrolar depois lá Mas dá para descobrir. Então assim, essa facilidade tem inclusive prejudicado o esforço, né, que a gente deve ter para que a gente possa chegar inclusive de uma maneira adequada a uma conclusão pela investigação, pelo pensamento, porque as pessoas hoje têm muita frase pronta, né? A gente vê, nossa, o Facebook é um negócio fenomenal.
os jargões, os clichês, frase pronta. Aí você pergunta assim, mas por que disso? Não sei. Não sabe. Quem chegou na conclusão, se perguntar, ele sabe, porque ele chegou naquela conclusão, porque foi um desenvolvimento de um pensamento, de um raciocínio. Então ele criou uma frase, fez uma frase que é conclusiva. Mas perguntar para as pessoas, por que você declarou isso? Eu chamo que é a teologia do Chicó, né? Não sei, só sei que é assim. Então, não é não? Aí nessa questão a gente vê obreiros que eles estão baseando seus ministérios, a gente vai falar isso em teologia pastoral, mais detalhadamente, no 3G, que é o glamour, a grana e a gambiarra. Não é? Aliás, hoje é o 4G, né? Olha eu atrasado, é o jeitinho também tem. Aí você fala assim, mas jeitinho é com J, irmão, não é com G, mas é o jeitinho que eu dei aqui para encaixar o 4. Então vamos lá. Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo de número 1 ao versículo de número 22. Eu sei que, pelo menos presumo eu, que os irmãos não estão tão acostumados assim a ler um texto completo, porque a gente pega aquela tirinha, né? As pregações, pega lá uma tirinha, é um perigo isso. A gente vai ver em hermenêutica que isso é um perigo. Você pegar o texto fora do contexto e gera o pretexto. Então, você descontextualiza aquela frase e aí você faz o que quer daquela frase, dando um significado que o texto não tem. Então, hermenêutica, nós vamos tratar só sobre isso, interpretação do texto, tá? Então, eu sei que ler um texto todo, um capítulo todo, uma passagem toda, não é muito comum, né? Então, se eu começar a ler aqui e vocês tiverem tontura, vertigem, má digestão, eu vou mais devagar, tá bom? Capítulo 8, verso 1 ao verso 22. 1 Samuel. Quem achou? Diga achei. Que bom. Sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente, declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei, e disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os entregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por príncipes milhares e por cinquentenários, e para ele lavrem a sua lavoura, e para que lavrem a sua lavoura e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados, e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos, tomará e os empregará no seu trabalho, dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de criados. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vos houver escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo,
as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: vá-se cada um qual a sua cidade. Amados, lendo esse texto, vendo aqui a advertência de Deus em ter um rei como todas as outras nações, o povo ainda insistiu no desejo de ser governado por uma pessoa humana e que ia oprimi-los e que ia dificultar a vida deles, impor encargos, fazer um bocado de coisa que Deus nunca faria, e mesmo assim eles tiveram desejo. Olha que coisa ruim. E a gente vai tentar discutir aqui como contextualizar, inclusive comparar nos nossos dias como seria isso e qual é a proposta de Deus desde todo sempre. E Deus não mudou a sua proposta, que é a teocracia. Então eu vou tentar explicar aqui o que são esses termos, né? Deixa eu pegar aqui. As formas de governo que já houve na humanidade. Primeiro, então, a teocracia. Dá para enxergar daí ou tem reflexo? Os mãos dá? Teocracia. Uma. Outra. Monarquia. Outra forma. Possível, Jesus. Oligarquia, outra forma de governo. Aristocracia, outra forma de governo. Anarquia. E a última, e a que nós vivemos, é chamada de democracia. Então essas são as formas de governo que a humanidade ela conheceu, né? Ou pelo menos as principais, tá? Em toda a história. A teocracia eu falo daqui a pouco, que é a principal, é o que a gente vai discutir mais. A monarquia. Bom, irmão, já perceberam que tudo que é cracia, né? Ó, cracia. Isso aqui quer dizer poder, tá? Poder, governo. Então, no termo aí, na língua original quer dizer isso, né? A etimologia. Então, governo de quem? Aí a gente vai ver, ó, tudo governo de Deus, governo do rei, governo de um grupo, governo dos melhores, governo, não governo, e governo do povo. Tá? Então, seria monarquia, governo de um só, de um mono é um, né? Então, de uma pessoa, seria o rei, uma figura, uma pessoa governaria. Oligarquia seria o governo de um grupo de pessoas que seria o governo. Aristocracia seria o governo dos melhores, intelectuais, os mais preparados, tá? Então essa é a ideia de aristocracia. Anarquia seria um não governo, mas não é um não governo baderna. Isso se tomou ao significado depois de um certo tempo, e até um grupo nos Estados Unidos surgiu, chamado de punks, né? Então eles rejeitaram totalmente o governo do Estado, e aí então a proposta era de uma anarquia, mas não era de uma bagunça, mas era um não governo do Estado. Essa era a proposta, mas é uma conotação errada que as pessoas têm, né? A anarquia é governo de ninguém, é uma bagunça. Não, é o não governo do Estado, tá? E aí a democracia, que é governo não é do demo não, é do povo, tá? Então aqui o significado é povo, então governo do povo, onde o povo governa, que é o regime que a gente vive, né? A democracia representativa, onde a gente elege pessoas que nos representam, tá? Oi? Estamos elegendo mal pra caramba. É verdade. Não só elegendo mal, porque a gente faz o seguinte, nós chamamos na sociologia, que é a minha área na verdade, né, de formação, nós chamamos de estadania. Isso aconteceu no Brasil bem no começo, quando passou de império, né? Inclusive o governo aí
foi transferido para o Estado. Então toda a responsabilidade é do Estado e aí o cidadão não tem parte nenhuma. Então é uma transferência de responsabilidade que a gente faz. Nós somos eleitores até a eleição. Depois da eleição nós deveríamos ser fiscalizadores daqueles que nós elegemos. Mas a gente não faz isso. A gente é negligente. Nós não somos cidadãos, né? A gente não exerce a política. Política parece uma coisa do Satanás. Não é de crente. Mas isso é um equívoco muito grande, irmãos, tá? E até alguns falam assim, mas eu sou cidadão, eu só não quero me envolver com política. Possível. As palavras elas têm origem diferente, mas quer dizer a mesma coisa. Civitatem, que vem do latim, né? Que é aquele que participa da cidade. E o politikos, que é aquele que participa da cidade, da polis. É só a origem de palavra, mas é a mesma coisa. É que política virou um negócio assim meio, né, desprezível. A gente fala, não, política não, mas é impossível. Nós não somos apolíticos, é impossível, tá? Então a gente se envolve, tem que se envolver. Nós vivemos na polis, na cidade, mas a questão é elegendo mal e não fiscalizando depois, que é colocar a responsabilidade total sobre o poder sobre o Estado. Se a gente dá todo o poder sobre o Estado, então eles vão fazer o que querem mesmo. O homem não está preparado, o ser humano, para o poder sem fiscalização. Precisa ser vigiado, fiscalizado, né? Então se não é, aí é o que acontece. Então, mas vamos lá. Então essas são as formas de governo. A teocracia seria governo de Deus, que é o que estava acontecendo até então. A nação de Israel era uma teocracia, era Deus que governava. Agora como? Deus lá no trono mandava as ordens, falava? Não era assim. Como que é a teocracia? A teocracia, ela é uma proposta de Deus desde a criação, tá? Desde o primeiro casal, onde Deus falava com eles, onde Deus se comunicava com esse casal ou com os seres humanos, consequentemente. Seria Deus governando por suas leis colocadas no coração dos homens, né? A sua vontade. Então isso seria teocracia. Fala, mas isso mudou? Não mudou, nunca mudou. Deus nunca mudou em nada, irmão. A proposta de Deus sempre foi a mesma desde a criação. A questão é que depois da entrada do pecado, aí Deus foi retrabalhando a sua vontade na mente do homem, até chegar no ápice, que é o Evangelho, que é o Novo Testamento. O que é o Evangelho? É uma retomada do plano original. Quer dizer, o único plano de Deus, que não tem plano B. Deus não foi pego de surpresa. Não é que Deus foi fazer um negócio e disse, deu ruim. Não deu ruim, não. Não deu ruim, nada fugiu do controle de Deus. Já estava tudo previsto, inclusive, pela onisciência e presciência de Deus. Deus já sabia que tudo aquilo ia acontecer. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Tá certo? Então, na visão de Deus, já estava tudo previsto, não determinado por Deus. Deus não determinou o mal, o pecado, etc. Mas Ele já sabia. Aliás, Deus ele sabe do fim das coisas desde o começo delas, ou antes do começo delas, não é? Quando Deus olha assim, na verdade, eu já falei para vocês que Deus não existe, não foi? Na aula passada? Falei, mas não expliquei? Não explicou. Então tem algumas coisas na Bíblia que é assim, é falado, mas não explicado. A gente chama de mistério. Chama de mistério, né? É mistério. Então foi revelado, mas não foi explicado, é sério. Mas não isso aqui eu vou explicar, vou tentar pelo menos, né? É o seguinte, Deus não existe no sentido que tudo que existe um começo e um fim. Ele, Deus, é sem começo e sem fim de dias. Ele é o alfa e o ômega, tá certo? Ele não tem princípio de dias. De onde veio Deus? Vocês nunca se fizeram essa pergunta, ou alguém já fez uma pergunta assim? De onde veio Deus? Olha só. Por que a gente tem essa pergunta em nós? Porque tudo que nós conhecemos tem um começo e terá um fim. Tudo. Então fica na cabeça, mas e antes de Deus, o que existia? Vocês nunca se perguntaram isso? O que havia antes de Deus? De onde veio Deus? Não havia, já existia. Existia o quê? Deus. Não, Deus não existia. Não. Percebe, Wesley? Olha só, deixa eu tentar. Não, sim, eu entendi. É que nós, seres humanos, temos uma linha de raciocínio. Que é cabível para os seres humanos essa linha de raciocínio. Só que ao ser Deus,
é totalmente diferente do que nós possamos imaginar. Exato. Então o ser humano não consegue raciocinar isso. Exato. Mas não fica na cabeça aquela indagação? Antes de Deus não tinha nada? Como assim? Chega a dar nó na cabeça. Isso. Aí a questão é, então quando a gente fala assim, Deus existe, não, Deus não existe, porque tudo que existe fecha. Deus está para além da existência. Tudo que existe, existe em Deus. Isso não é filosofia, isso é Bíblia. Está escrito inclusive lá em Atos dos Apóstolos, capítulo número 17. Vamos ver o texto? Atos dos Apóstolos. Vamos entender o princípio de todas as coisas e o princípio, aliás, da autoridade de Deus, para depois a gente tentar falar aí o que seria essa teocracia, a proposta de Deus. Amados, todas as vezes que nós formos pegarmos alguma referência de vida, de princípio, aliás, uma das evidências que Deus é real, porque eu não trabalho com essa palavra Deus existe, tá certo? Deus não existe, Deus é. Deus é. Tanto é que quando o Moisés foi perguntar para Deus qual era o nome dele para falar para o faraó, ele diz: eu sou que sou. Eu sou. E aí Jesus, inclusive, vai falar a mesma coisa no Novo Testamento, não é? Eu sou. E isso se usava somente para Deus, quer dizer, aquele que é. Todos estão sendo por causa de ser de Deus, só Deus é. E todos nós estamos, ou seja, somos transitórios, não é? Nós temos um fim, nós temos um começo. Agora Deus é. Deus é a causa de tudo. Deus é, como diz os adolescentes, Deus é o fator causal, Ele causa, Ele vem causando, nesse sentido, né? Ele é o fator causal. Por exemplo, no Gênesis 1:1, como começa? No princípio criou Deus, os céus e a terra. A Bíblia não tem intenção nenhuma de provar que Deus existe ou não existe. Ele chega causando já, né? Chega se apresentando, estou fazendo. Ele não explicou quem ele era, de onde veio, antes dele que havia. Criou Deus, os céus e a terra. Já se apresenta como Deus, criando tudo. Agora o interessante é na língua original, como aparece. Criou, lá é uma palavra que quer dizer, tirou do nada. Não? Do nada, não havia matéria-prima. Bará, Bereshit, é o que está escrito no original, né? Bará, Bereshit. Elohim, Het Haaretz Hashamayim, criou Deus do nada, os céus e a terra. Percebe, irmão? Percebe a grandeza desse Deus? Que Ele disse: haja luz e houve luz. Haja os seres viventes. E tudo foi do nada, surgindo. A Bíblia não diz no Novo Testamento que Ele chama as coisas que não são como se já fossem? Então Ele cria, só Deus é criativo. Criou Deus, nós não somos criativos, porque o criar é tirar do nada, sem matéria-prima, sem padrão nenhum, sem referência, sem modelo. E Ele fez, Ele foi tirando da sua mente todas as coisas, e com o poder da sua palavra foram surgindo os mares, os seres viventes, as baleias, os astros, o sol, que é um astrozinho de quinta categoria, quinta grandeza, né? Então ele foi criando esses universos que nós conhecemos hoje como multiversos, porque não há um só, não é só a Via Láctea, e a Via Láctea inclusive é uma via de leite muito novinha, né? Então a grandeza desse Deus, e tudo isso está nele, todas as coisas estão nele, tudo está em Deus. Aí pergunta assim: mas onde Deus está? Isso é fácil para responder, o negócio não é onde Deus está. A difícil pergunta a ser respondida é onde Deus não está. Aliás, não é nem onde Deus não está ou está, é que todas as coisas estão em Deus. Satanás vive em Deus, o inferno vive em Deus, os seres nessa terra vivem em Deus, os planetas vivem em Deus. Deixa eu ver se eu consigo ilustrar. Imagina que Deus é essa mesa aqui, tá? Então, Deus é essa mesa. Tudo que existe está em cima da mesa. Tudo aqui, ó. Aí é o que vai dizer o Atos que eu quero ler com vocês. Que vai dar essa ideia aqui. No capítulo 17, verso 28. Essa é a ideia. Olha só.
Então imagine que Deus é essa mesa, né? Tudo está aqui, irmãos. Satanás está aqui, o inferno está aqui, os homens estão aqui, tudo está em Deus. E o texto vai dizer assim, ó, porque nele, em Deus, na mesa, ó, nos movemos e existimos. Então nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele somos também geração, ou sua geração. Então tudo está em Deus. Tudo, irmão. Se alguma coisa sair fora aqui, ó, imagina aqui, sair fora de Deus, o que acontece? Cai na inexistência, se desintegra, deixa de existir. Porque Ele, Deus, é a fonte de toda a possibilidade de existência. Esse é Deus que a gente está falando. Sim. Quando antes de fazer escola dominical, né, aí uma vez eu fiz essa pergunta. Aí o irmão falou para mim que não era para mim ficar entrando nesse assunto, porque eu ia estar até pecando. Olha, que equívoco, né? Talvez, podia ser. Aí meu pai falou assim, então, Deus criou Jesus, né? Ele falou assim, eu falei, quem criou Deus? Deus criou? Eu falei assim, Deus assim, né? Ele formou, né? Jesus, né? Deus, né? Porque Jesus não foi criado, ele foi gerado, né? Foi gerado por Deus. Aí eu falei, quem criou Deus? Aí ele falou assim, olha, irmão, nesse jeito você vai precisar uma hora que eu vou falar que Deus não existe. É isso que você está querendo dizer? Eu falei, não, eu só quero saber de onde que vem. Aí ele falou assim, irmão, não vamos falar mais sobre isso, porque a gente vai acabar pecando. A proposta da escola dominical a escola dominical é básica, né, meu? É prezinho. Então a gente está numa proposta teológica, é claro que a gente vai se aprofundar bem mais, mas sempre naquilo que a Bíblia nos dá um respaldo. Eu não vou ficar aqui imaginando coisas, viajando na maionese, né? Aqui divagando, filosofando. Mas a Bíblia, ela vai nos mostrar, inclusive, que Deus ele é tão grande, a imensidão de Deus, né? Ela mostra. É por isso que eu disse, tem coisas que a Bíblia ela revela. O que é a revelação? É mostrar. Mas nem tudo que a Bíblia mostra, explica. Por exemplo, qual é a explicação que a gente tem para a Trindade? Deus é trino, ou Ele é triuno. Como que se explica a Trindade de Deus? Não se explica. Como se explica a dupla natureza de Jesus? Jesus é 100% Deus e 100% homem. Como se explica isso? Não se explica. Como se explica o problema do mal? Não se explica. Mas isso são coisas reveladas, ou seja, mostradas, que são reais. São reais, mas não cabe no nosso imaginário humano. Então nós somos limitados. Então nós sabemos de Deus aquilo que Deus de si se revelou nas Escrituras e na criação. Aí nós estudamos isso. A revelação de Deus é aquilo que Deus de si deu-se a entender pelas Escrituras e pela chamada revelação natural, que é a criação. E a própria Bíblia inclusive diz isso também. Mas calma que aos poucos a gente vai trabalhando todas essas ideias, porque são conceitos que tem que ser trabalhado pouco a pouco. Pega o texto da Bíblia e tal, né? Agora, assim, escola dominical é raso mesmo. Escola dominical é prezinho, né? Mas vamos lá, para a gente ver se não perde então o fio da meada. Então percebe que Deus está para além da existência? Por que eu comecei a falar isso? Porque o que eu ia falar no começo, mas eu acredito que eu precisaria falar isso, só para a gente perceber que Deus não está limitado à existência, ao tempo, ao espaço. Quando Deus cria todas as coisas, antes de criar a terra, né, e o cosmos que a gente entende, Deus criou os anjos. Isso está em Jó, capítulo de número 38, verso 7 e 8. Se não me falha a memória, me ajudem aí. Vamos conferir. Que às vezes eu erro, né, a referência. Precisa conferir tudo que o professor fala, tudo que o pregador fala, tudo que alguém afirma. Vocês precisam pegar no texto bíblico e questionar ainda, tá? Questionem. Fala, irmão, mas calma aí, onde está escrito isso? Por que você está afirmando isso? De onde você tirou isso? Amados, questionem. Questione pastor, questione pregador, questione professor, questione todo mundo que apresenta e expõe para vocês alguma ideia. Questione, tá? Respeitosamente, mas questione. Que a gente também parece que foi ensinado a isso, né? A aceitar tudo sem, né? Não questiona não, senão você está murmurando e tal, aquela coisa toda, né? Então manda quem pode, obedece quem tem juízo. É Jó 38, verso 7 e 8, se não me falha a memória, Juari. Leia, por favor, mano. Quando as estrelas da alma juntas alegremente cantavam, e
todos os filhos de Deus rejubilavam. Ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre. Isso, é o 7, principalmente o 7, que vai dizer, o diálogo de Deus com Jó era mais ou menos o seguinte: Jó, eu vou te cinge os teus lombos como homem, que eu vou te perguntar uns negocinhos básicos, coisa assim fácil. Me responde uma delas. Aí Deus começou a falar: onde tu estava, Jó, quando eu criei todas as coisas? Quando eu desenrolei como uma cortina os céus? Onde tu estava quando eu coloquei as bases da terra? Estava onde, Jó? Quem era você? Aí Deus foi falando: onde tu estavas quando eu criei a terra e os anjos, as estrelas da alva, os anjos, eles se alegravam. Então, quando Deus, o texto dá a entender, quando Deus estava criando as coisas aqui, os anjos estavam vendo isso, como espectadores, tá certo? Então, os anjos foram criados antes da terra. Tanto é que Satanás, que é um dos anjos que se rebela, a gente vai estudar isso em angelologia, né? Que é a teologia sistemática. Então, a gente vai ter uma matéria específica para falar sobre a natureza e o ofício desses seres celestiais ou angelicais. A gente vai estudar isso também, tá? Parece que eu estou fazendo a apresentação do curso, né? Mas é mais ou menos. Então o que acontece? Os anjos estavam vendo Deus dizendo assim: haja isso, haja aquilo. Imagina a alegria desses anjos, irmãos. Imagina você vendo Deus dando ordem e as coisas surgindo. Toda essa grandeza que é, a imensidão aérea, como cantava um conterrâneo meu, né? Já faleceu. Já pensou? Os anjos assim estavam maravilhados. Então eles foram criados antes. Então quando Deus cria os anjos, Deus cria a terra, Ele vai fazendo tudo isso, Ele está fora de tudo isso, não é? Deus cria algo chamado de tempo. Tempo, dia, noite, estações, verão, inverno, outono, primavera. Não está escrito isso em Gênesis? Ele cria os luminares, o sol, a lua. Isso para quê? Ordenar justamente todo esse ciclo. Então o tempo é Deus que cria. Deus é atemporal. A eternidade não é que é um tempo sem fim. Não, a eternidade é uma não existente. Não tem tempo. Não existe tempo. Tempo é algo que Deus criou ao nosso respeito aqui na Terra. Tá certo? Deus não tem tempo. Deus não vive no tempo. Na teologia a gente chama de o tempo cronos, que é aquilo que pode ser medido, cronometrado, que é isso aqui que a gente vive, né? Ano de 2017, 2018, 2019 e tal. Deus, ele vive, quando a gente vai falar o tempo de Deus, a gente usa a palavra no original, tem o cronos e tem o kairos. Kairos é uma medida de tempo, onde Deus determina tempos e tempos, são determinações de Deus. Então, onde Deus está agora, nesse exato momento? Onde sempre esteve. Onde sempre esteve. Onde Deus está agora, nesse exato momento, 2017. Onde sempre esteve, lá quando criou os anjos, houve a rebelião, quando Ele criou a terra, quando Jesus veio, quando haverá o arrebatamento e quando todas as coisas forem consumadas. Deus está vendo tudo isso ao mesmo tempo. Todas as coisas. Deus está vendo exatamente nesse momento todas estas coisas, tudo o que acontece. Não só está vendo, mas Ele sabe de cada pessoa que existiu, que existirá. Deus conhece não só cada pessoa, mas os seus pensamentos, o seu endereço, a sua história, a sua vida, o seu começo, o seu fim. Deus sabe de todas as coisas, intenções do coração, sentimento. Deus sabe de tudo, vê tudo. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onividente. Deus está vendo aqui, tudo está nu e patente diante dos olhos de Deus, que todo ser humano um dia vai ter que tratar e vai dar conta. Tudo que foi feito no culto a Deus está nu, está patente. Esse é Deus. Se os pentecostais tivessem vindo, glória a Deus, estava depois dessa declaração, não é possível. Abner, depois você dá uma olhada na esquina ali, se eles estão virando, os pentecostais, tá vindo para cá. Não é possível, falando da grandeza de Deus aqui, ninguém. Não é? Mas estão compreendendo, irmão, de quem que a gente está falando? De quem que a gente está falando? Quando a gente fala de Deus, a gente parece que coloca Deus assim numa limitação. No Facebook, já viram alguma faz muito tempo que isso aí tinha, né? Mas Jesus no braço de ferro com cão? Já viram não, essa imagem?
Os dois lá, no braço de ferro, e a gente torcendo que vai ganhar. Minha Nossa Senhora, tomara que Jesus ganhe. Porque... Não é, não? Olha só, então a gente... Tem crente que ainda faz isso aqui assim. Ganha, Jesus ganha. Amados, não tem possibilidade de Deus perder nada. Quem é equiparado a Deus? A gente coloca Satanás e Deus como se estivesse brigando, opositores, rivais. Isso não existe, irmão. Não existe isso aí. Deus é criador e Ele é infinito, e tudo que Ele cria é infinitamente menor do que Ele, inclusive o Satanás. Satanás é um anjo, é uma criatura de Deus. Se fôssemos para nós compararmos em poderio, seria Satanás e o arcanjo Miguel. Aqui eles podem ser equiparados em poder. Agora Deus e o diabo, não. O diabo é um servo de Deus, frustrado, mas é. Ele obedece sem querer obedecer, mas quando Deus diz para ele faz isso, ele vai e faz. Ele não tem possibilidade de não fazer. Talvez a raiva dele seja essa, porque nós ainda, quando Deus fala um negócio, Deus nos dá o direito de fazer ou não fazer. Ele não. Quando Deus diz assim, Satanás vai lá e faz isso, ele faz exatamente, nem mais e nem menos. É um servo de Deus. A Bíblia chama Nabucodonosor de servo de Deus, Faraó de servo de Deus. Eles foram servos de Deus, reconhecendo Deus, dando glória a Deus? Não. Mas o que a Bíblia está dizendo é que Deus é Senhor sobre tudo e sobre todos, é soberano, está acima de tudo e de todos. Certo? Dá ordem e as coisas acontecem. Vamos ler um texto em Provérbios, capítulo de número 22, versículo 1, se não me falha a memória. Provérbios 22 e 1. Tem um texto interessante que vai falar mais ou menos a respeito disso que eu estou tentando passar para vocês. Capítulo 21, verso 1. Provérbios 21 e 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. Olha só, Deus, Ele quando quer, faz com que os governantes do mundo façam aquilo que Ele quer que seja feito. Deus faz isso todas as vezes? Não, mas quando Ele quer, sim. Ninguém frustra os planos de Deus, irmão. Ninguém, nem Faraó, nem Nabucodonosor, nem o tal do governante agora doido da cabeça e doente do pé, que é o Donald Trump, nem aquele coreano, que eu esqueci o nome, isso aí, ninguém, irmãos, nem Hitler, ninguém, todos esses reis da terra darão conta a Deus, e Deus, se quiser, faz com que eles façam aquilo que Deus quer, embora eles nem percebam que estão fazendo aquilo que Deus quer. Deus controla, Ele tem o poder de controlar todo mundo, inclusive os demônios. A gente não lê lá em 1 Samuel, inclusive, que a gente está estudando, que foi atormentar Saul um espírito da parte de Deus, espírito maligno, um demônio, da parte de Deus. Por quê? Porque esse demônio é porque Deus o autorizou a fazer isso. A gente vê isso em Jó, quando Deus autoriza Satanás, e tem que pedir autorização para Satanás. O negócio não é bagunçado aqui não. O diabo não faz o que quer não está solto e faz o que quer não, ele tem que prestar conta a Deus. Ele não toca em quem quer, é só naquele que Deus permite, e da forma que Deus permite, tá certo? Então, Deus, Ele é Senhor da história, Ele é Senhor, e Ele está vendo tudo ao mesmo tempo, e Ele sabe tudo, Ele está fora, Ele é totalmente o outro dessa história. Agora Ele intervém, claro que Ele intervém, Ele entra na história, Ele vem aqui, Ele interfere, só que Ele está totalmente, Ele está habitando na luz inacessível, Ele não muda, não tem sombra de variação, Ele é o mesmo, sempre será, tá certo? O que Ele colocou no seu plano vai ser executado, a igreja querendo ou não, contribuindo ou não, o diabo querendo atrapalhar ou não, os governantes, economia, nada frustra para o plano de Deus, Então essa é a verdade que nós temos a respeito de Deus, que a Bíblia relata. Então é esse soberano, esse rei, embora seja tão poderoso, ele ainda concede a bênção do livre-arbítrio, ou seja, as pessoas podem fazer aquilo que elas querem, mesmo que aquilo desagrade a ele, porque ele é um rei não tirano, ele não é um carrasco, ele não é um imperador, ele é um rei, e todo rei que se preze por ser rei, deve governar em favor do povo, em benefício do povo.
É por isso que os reis, eles eram os primeiros aí na frente da batalha. Não é? Quando Davi não fez isso, o que aconteceu? A gente sabe. Então, estava fazendo aquilo que não devia fazer, negligenciando, né, o seu papel de rei, de estar à frente da batalha. Então Deus, sendo esse rei bondoso, Ele concedeu ainda, mesmo podendo, porque assim, irmão, seria muito fácil Deus, ele só o pensamento de Deus, todo mundo caía de joelho e o servia, não é? Teria menos trabalho desse negócio de ter que convencer, pelo amor, olha, eu sou Deus, eu te amo, te criei, você vivendo assim não vai dar certo, me obedece, eu ponho para você o caminho da bênção, da maldição, da vida à morte, mas escolhe isso aqui, meu filho, vai por aqui. Então Deus escolheu esse caminho mais trabalhoso, mais sofrido. Ia ser mais fácil. Todo mundo agora de joelho, puf, todo mundo. Com pensamento, irmão. Jesus, ele deu uma demonstração mais ou menos disso quando foram prendê-lo. Lembra? No horto lá à noite, foi prender ele. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Eles falam na frente, sou eu. Todo mundo caiu, puf. Não é que está escrito lá? Vocês nunca leram esse texto, não? Não é? Aí quase que Jesus fala assim, não, desculpa, eu falei como Deus, era para falar como homem, né? Porque a Bíblia diz que a voz de Deus faz isso, irmão. A voz de Deus faz isso. A terra se cala, os montes se derretem, né? Os animais que prenham, parem, é o que diz o texto bíblico. Quando a voz de Deus ecoa, né, da eternidade, aqui se ouve e se obedece. Só os loucos que não obedecem, só os homens que não obedecem, os demônios obedecem, a fauna, a flora obedece, o cosmos obedece, os anjos obedecem. Quando Deus fala, só os homens nessa criação é que desobedecem a Deus. É um negócio impressionante. Está tudo em harmonia. Já viu um papagaio, por exemplo, falando mal do roxinol? Nunca vi. Já viu uma lagartixa tendo inveja do jacaré? Já viu? Não tem, está tudo certo, não é? Então, obedece a Deus. Deus criou, colocou em harmonia e o homem interfere, bagunçou um negócio ou outro, mas está tudo lá. Deus é Senhor da história, é Senhor de tudo e de todos. Agora, interessante do livre-arbítrio, não sei se o professor falou isso para vocês, o que deu o Pentateuco, mas quando Deus ele cria lá o homem, ele então fez uma proposta para o homem, que era de servi-lo. Mas como que o homem ia decidir se ele não tinha possibilidade de não servir? Entende a questão do livre-arbítrio? Como que seria? Seria robôs, não é? Não teria possibilidade. E por que Deus não fez isso? Porque Ele não quis. Ele queria uma relação que fosse uma relação de amor. E para existir amor tem que haver a possibilidade de não amar, ou seja, a liberdade de decidir. Porque senão não é amor. Não é, amor? O que a Bíblia diz? Onde é o Espírito de Deus, aí a liberdade. Se não há liberdade, não existe amor. Por opressão, não é? Por comprar o amor. Na verdade é mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo ilustrar por uma ilustração. Explicar por uma ilustração. Tinha um príncipe que ele saiu do seu palácio, né? Tirou as suas vestes tal, de príncipe, foi andar no seu reino. Viu uma camponesa linda, tal. Aí voltou para o seu reino e disse assim, eu gostei da camponesa de uma terra assim, assim, assado, e eu quero casar com ela. E aí foram lá então, disseram para o pai da moça, disse, o príncipe quer casar com a sua filha. Claro, nós nunca iríamos negar a nossa filha para o príncipe, para nós é uma honra entrar para a família real. E aconteceu aquele casamento, né? Vocês imaginam, aconteceu o casamento, pouco tempo depois, o príncipe andando lá no palácio, está a princesa lá, cabisbaixa, num cantinho. Aí o príncipe olha e disse assim, o que acontece, minha princesa? Por que está tão triste assim? Eu não te trato bem? Eu não te dou de tudo? Até metade do meu reino eu te daria. Disse assim, mas eu não te amo. Como não me ama? Eu faço de tudo por você. Te dou carinho, te dou amor, mas eu não te amo. Você não me ama? Você casou comigo, mas eu não tive possibilidade de não casar. Foi me dado a você, eu fui dado a você. Aí ele disse assim, mas como eu posso fazer para conquistar o teu amor? Me deixa embora. Disse, mas se eu te deixar embora, eu corro risco de você não voltar. Ele disse, é verdade, mas se eu voltar vai ser por amor. Se eu retornar vai ser por amor. Eu tinha a possibilidade de não voltar, mas se eu voltar, você vai ter certeza que eu voltei por amor a você. Porque eu escolhi. Foi o que Deus fez com a gente.
Porque quem ama corre risco, e Deus correu risco quando nos criou dessa forma, na possibilidade de nos perder. Só que se não houvesse a possibilidade de escolha e de retorno, nós estaríamos presos a Deus, sem escolha. Então o que Deus coloca no meio do paraíso? A árvore do conhecimento do bem e do mal, para que o homem pudesse livremente escolher servir a Deus. Só que o homem não escolheu isso. Só que nós que aceitamos a Jesus, nós somos esses que escolhemos, que voltamos. Nós fomos embora, longe de Deus, mas aí nós voltamos, e voltamos por amor. Essa é a relação que Deus quer, e foi assim que Deus decidiu fazer. É esse rei que a gente está falando, que disse: eu quero governar sobre vocês, e esse povo disse: não, a gente não quer. Percebe, irmão, a decisão desse povo? Para a gente pensar melhor, só depois dos comerciais.